Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Paulo, bem-vindo a mais um vídeo no nosso curso de Clean Architecture gratuito aqui no YouTube. Hoje nós faremos a implementação do Data Source, que é a implementação do código bruto ali de fato, né? Então, vamos lá. Vou trocar a tela aqui para vocês. Ó, dentro de Data Sources eu vou criar uma pastinha chamada Habit local Data Source underline IMPL, que significa Implementation, tá? Ponto .dat. Aqui dentro nós criaremos a classe Habit local. Não é uma classe abstrata, tá? A classe abstrata vai ficar somente aqui. E aqui nós faremos a implements o Habit local data source, que é aquela classe abstrata. Nesse momento precisaremos sobrescrever o método aqui, né? Sobrescrever os métodos. Então, eu vou clicar na lâmpada aqui como sugestão. Create for Mission Overrides. Tá bom? Aqui dentro nós vamos acessar o nosso banco de dados, o nosso app database. Nós acessaremos aqui o app database.instance e nós vamos fazer uma série de comandos para cada operação. Para que eu possa fazer isso, eu vou criar uma propriedade interna dessa classe, tá? Lembrando que no Dart, propriedade interna privada, ela precisa iniciar com underline. E essa propriedade, o que ela vai fazer é dar uma instância do banco de dados para a gente. Então, ela precisa ser uma propriedade assíncrona, somente get, tá? Como que faremos isso? Então, se ela é assíncrona, ela retorna o database para a gente, database. Lembrando que dentro desse arquivo, não tem problema você colocar pacote, mexer com código de pacote, plugin externo, e seja lá o que for, tá? Essa daqui é a camada, digamos, suja. Você pode fazer o que você quiser aqui dentro, desde que você retorne uma coisa bonitinha em formato de código Dart, tá bom? Então, ó, get, tá? Future database, assíncrono, retorna uma database, ela é somente leitura, tá? Underline db, async aqui, né? Tá? Porque precisa ser async. E eu vou colocar o arrow functions. Vou chamar o nosso web database. Vou importar ele. Ponto instance. Então, ele buscou aqui para a gente a instância. E a primeira coisa que nós iremos fazer é o insert habit. Como que faz o insert aqui no banco de dados? Primeiramente, precisamos instanciar aqui o banco de dados. Final db recebe await, underline db. Não esqueçam o underline db, o await. Coloquem o async aqui na frente também. Tá? E aí nós precisaremos executar o comando de insert. Await db.insert. Então, o skflat vai disponibilizar para a gente esse método insert, que ele passa o nome da tabela, os valores, se precisa ter alguma coluna nula e qual que é o tipo de algoritmo de conflito, tá bom? O que nós vamos passar? Nós vamos passar aqui o nome da tabela. E onde está o nome da tabela? Lembra que a gente criou uma constante que tem o nome da tabela? Esse cara aqui, ó, Habits Table Name. Vou colocar ele aqui, vou importar. Então, nós vamos inserir na tabela de habits, tá? O valor. Quais são os valores aqui? É o habit, que é o meu map string dynamic, tá bom? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso especificar qual que é o meu tipo de solução de conflito de algoritmo, tá? Então, ó, conflict algorithm, tá? Vamos passar o mouse para vocês verem em cima. Ó, could be returned from some specific algorithm if it's not insert, tá? Se ele não conseguir inserir, ele pode retornar o zero, tá? Aqui nesse cara. Você pode ver que esse método retorna um inteiro, tá bom? Conflict algoritmo, eu vou utilizar aqui o conflict algorithm, ponto, que é um enum, tá? Ponto replace. Ótimo. Esse daqui foi só o primeiro. E é somente isso. Eu só quero pedir para ele inserir no banco de dados local da gente aqui e acabou. Vamos fazer os demais métodos. Por exemplo, o get habits. Novamente, vamos iniciar o banco de dados. Olha o db, recebe await db. E aí precisa colocar async aqui sempre. E ele está pedindo aqui agora para a gente retornar um tipo de map string dynamic. Vamos lá então. Ó. Como que faz uma carry, né, para retornar tudo? Eu vou retornar já await db.carry, tá?
E aí eu vou passar o nome da tabela, que é o Habits Table Name. Dessa forma. Somente isso já tá bom demais. Vamos ver aqui. Assim que Functions Marked... tá. A gente errou, tá? Aqui rapidinho. Eu vou voltar aqui no Habit Local Data Source e a gente precisa envolver isso com um filtering, porque ele é async, tá? Então, filtering. E aqui também precisa ser um filtro. Esquecemos o async, peço desculpas aqui, tá bom? Então é isso. Então a gente simplesmente fez uma query nos hábitos aqui. Agora a gente vai deletar um hábito. Vamos deletar um hábito, esse de cima. Novamente, vai no db, recebe, await, underline db. Vou colocar o async aqui. Como que faz para deletar? Await, db.delete. Nós vamos passar o nome da tabela, dessa forma. Aí nós vamos passar uma série de parâmetros. Where, tá? Where, onde o id for igual a uma interrogação, tá? E aí a gente passa aqui, ó, where args, a gente passa o id dessa forma. Ele vai substituir isso no tempo de execução, tá bom? Interno. Então, o nome da tabela, onde a gente, qual que é o id que a gente vai ter que deletar, tá? Delete habit, a gente passa o id, e aqui o argumento é id. Aí ele substitui. Se eu, por exemplo, precisasse colocar um end, sei lá, title é igual a interrogação, aí eu colocaria assim, ó, teste. Imagina que esse aqui é o título, tá? Não é o nosso caso aqui, mas só mostrando para vocês a sintaxe, tá bom? Que ele substitui aqui a interrogação pelos argumentos. E para nós finalizarmos, a gente vai fazer o update habits, né? Então, vai no db, recebe await, underline, db. Vou colocar async novamente na função, no método. E como que faz o update? É um pouquinho parecido com o insert em conjunto com o delete. Então, await, db.update. Vou passar o nome da tabela, habits table name. O valor é o próprio habit, que eu passei aqui. E a gente vai precisar do args id, é igual a interrogação. E o args, ele precisa ser o id do hábito que eu estou passando. Então, hábito. Então, como ele é um map aqui, eu consigo acessar a chave do id dessa forma. Tá bom? Então, revisando. Local Data Source Implementation. A gente vai implementar o acesso ao banco de dados de fato, acesso ao dado. Aqui é onde manipularemos o dado. Data Source, busca de dados, fonte de dados, ou algo nesse sentido, que é a tradução. Aqui dentro a gente pode sujar o código, entre aspas, a gente pode fazer o que a gente quiser aqui dentro, acessar pacote, fazer bagunça aqui dentro. Só que sempre é recomendável você retornar uma coisa bonitinha e terem os parâmetros de entrada também muito bem formatados, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa daqui foi a aula de Data Source. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, até mais. Muito obrigado.